Olá, muito boa noite. Obrigada a você que assiste ao Temas Bíblicos, programa preparado sempre com muito carinho para você. Inclusive, a gente espera o seu e-mail, a sua sugestão de tema. Você pode enviar para nós o seu recado no e-mail temasbíblicos@rittv.com.br. A gente está contando e esperando com a sua participação, tá? A gente vai falar hoje sobre a escolha de ser um filho da promessa com o pastor Reinaldo Bragante, que já está aqui no nosso estúdio. Tudo bem, pastor? Boa noite. Bem, boa noite. Prazer te receber aqui de novo, viu? Prazer é todo nosso. Pastor, a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que é a Sim. escolha de sermos filhos da promessa. E nós vamos nos basear nos acontecimentos do livro de Neemias, é isso? Exato. O estudo baseado no livro todo de Neemias, a gente não vai ler aqui, obviamente, porque não tem tempo para todas as citações, né? Mas quem estiver nos acompanhando em casa, por favor, leia o livro de Neemias. É uma história maravilhosa, é uma história de motivação, é uma história de ânimo, é uma história de uma vida transformada. E que é essa vida que Cristo proporcionou para nós, né? Olha, todas as vezes que o pastor Reinaldo vem aqui, gera bastante polêmica, gera muita repercussão e as pessoas pedem mais porque a gente fala de temas que, de fato, as pessoas querem saber e querem abordar ainda mais. Eu sei que os telespectadores tinham pedido para o pastor Reinaldo falar sobre prosperidade, era isso, né? Mas ficou pro próximo, né? Fica pro próximo. No próximo a gente fala sobre prosperidade, porque a gente conversando falou sobre esse estudo do livro de Neemias e eu achei muito interessante, como a gente já fez 2 assuntos das outras vezes que ele veio falando sobre o marketing de Jesus, falando um pouco a respeito da prosperidade, vai ser o próximo tema, tá? A gente foge agora para falar sobre o filho da promessa. E eu queria começar perguntando o seguinte: a gente sabe que se a gente for, a partir do capítulo 1, estudar a história de Neemias, a gente tem a impressão de que Neemias, como copeiro do rei, aparentemente ele estava bem. Ele não precisava ter se posicionado como ele se posicionou, naturalmente falando. Mas eu quero entender em que contexto Neemias se posiciona, pastor? Tá certo. Bom, em primeiro lugar, ainda bem que nós geramos polêmica, né? Sem dúvida. Porque o evangelho é assim. Quem lê o evangelho e não se sente motivado a se transformar, alguma coisa está errada. Ele nos convida a uma transformação, né? Então, temos que ser constantemente convidados a essa transformação, né? E Neemias, ele foi tocado por Deus, né? A pergunta que você fez, né? Ele estava, não é a aparência que ele estava realmente muito bem. Neemias, ele tinha uma condição como copeiro do rei, ele era o braço direito, o homem de confiança do rei. Para você ter uma ideia, naquele contexto, a palavra de Neemias valia mais do que a palavra do capitão da guarda do rei. Uau! Ele não era qualquer um, ele estava realmente muito bem. Mas ele se sentiu profundamente incomodado com a situação de Jerusalém, pós-exílio. Porque aqui nós temos um quadro histórico do povo judeu, que o exílio proporcionado por Nabucodonosor já havia terminado. Então, o rei que assumiu depois, né, o rei o Medo-Persa, o Ciro, que fala-se muito de Ciro nas escrituras, né, nas profecias, né, ele proporcionou a volta do povo judeu cativo para a sua terra de origem. Não só os judeus, como todos os povos cativos, né? Ciro deu essa abertura para todos os cativos. Só que Neemias, nessa altura do campeonato, ele não voltou com os judeus. Ele continuou servindo o rei. Ele tinha uma posição privilegiada, ele tinha uma condição privilegiada, ele era um homem privilegiado, sim. Ele não precisava escolher voltar para Jerusalém para fazer toda aquela obra. Ele não precisava fazer isso. E ele escolheu. Ele escolheu. Eu acho muito curioso, eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso, que o rei percebe que tem algo diferente em Neemias. Quando ele recebe a notícia de como estava a cidade, de como ela havia sido saqueada, de como ela estava destruída, de como não haviam mais muros em pé ali naquele lugar, aquilo abate demais a Neemias, né? Exato. Se você lê os escritos, você pegar o livro de Neemias, ele tem uma sequência cronológica, ele vem depois do livro de Daniel. Então, Daniel, ele conta a história do povo judeu dentro do exílio, até a queda do Império Babilônico.
Então, as últimas escrituras de Daniel, ele trata da queda do Império Babilônico, que é o fim do cativeiro. E na sequência já vem os livros de Esdras e Neemias, eles caminham junto, dentro dessa cronologia da Bíblia. Apesar do livro de Daniel estar bem separado desses livros, ele tem uma sequência cronológica, tá? E dentro do contexto, Neemias, ele chega atrasado, vamos dizer assim, na reforma de Jerusalém, né? Porque os cativos que haviam voltado já faziam mais ou menos uns 30 anos que eles já haviam voltado para Jerusalém. O templo já havia sido reerguido, né? E Esdras, ele havia sido chamado para restabelecer o culto. Então, ele era um homem da lei. Então, ele voltou a estudar a lei, ele voltou a implantar a lei. Então, a preocupação de Esdras era uma preocupação sacerdotal. Então, o que aconteceu? Neemias ficou sabendo, bom, o templo já estava em pé, mas a cidade não tinha segurança. Não era só segurança, não era só os muros. Porque todos sabemos que naquele período, uma cidade sem segurança, não adiantava você levantar o templo, colocar casas, pôr o povo para morar, a lavoura, porque iriam vir outros povos e saquear tudo. Então, precisava dos muros. E uma cidade que não fosse fortificada, que não tivesse muro, era considerada uma cidade assolada. Tanto que, nesse período, os cativos que retornaram do exílio, eles não moravam em Jerusalém. Não tinha residência em Jerusalém. Eles moravam nas cidades próximas. Jerusalém estava deserta. Então, nesse contexto que Neemias retorna, 3 anos depois de Esdras, para iniciar a obra dos muros. Porque aquilo, para ele, não fazia cabimento. 30 anos o povo já tinha retornado e não tinham levantado os muros, que ele levantou em 52 dias. Então foi uma obra assim muito rápida. Quase impossível aos nossos olhos. Quase impossível, né? E ainda mais diante de todos os problemas que eles tiveram. Agora, vamos compreender, pastor. O rei deu aval para que ele fosse, é isso? Deu aval para que ele fosse. Primeiro ele se sentiu incomodado. Então, tratando da figura do filho da promessa, vamos colocar então o texto de Neemias debaixo do nosso tema. O que é ser um filho da promessa? Então, todos os seres humanos na face da terra são chamados para serem filhos da promessa. Todos. Por quê? Cristo veio para toda a humanidade. Eu não acredito em eleição para salvação. Eu acredito que a salvação é para todos, qualquer um. A Bíblia me ensina que aquele que crer em Jesus Cristo será salvo. Então é para qualquer um, tá certo? Então, o filho da promessa pode ser qualquer um. Só que a pessoa tem que se colocar debaixo da promessa. Como todos os outros poderiam ter se colocado e ter tomado uma posição. Mas Neemias teve essa escolha. Ele escolheu. Ele foi conversar com o rei. Ele abriu o seu coração para a vontade de Deus na vida dele. Como qualquer um poderia ter sido, não. Neemias escolheu ser o filho da promessa. Ele é o homem da promessa que levantou os muros de Jerusalém. Não é pouca coisa. É muita coisa. É muita coisa. E ele escolheu. Eu quero. Eu me incomodei. Largou o conforto, né? Ele largou uma vida de rei, praticamente. Porque ele comia de tudo que o rei comia. Aliás, ele era o primeiro a comer. Porque ele era o copeiro do rei. Então, o vinho do rei, ele tinha que tomar. Para ver se não estava envenenado por alguém, por algum outro servo e tudo mais. Mas ele tinha um cargo de extrema Apesar do confiança. risco, né? Apesar do risco. Era o cargo de mais confiança, provavelmente. De confiança. Né? Então, o que Neemias fazia de todo o tempo que ele esteve no cativeiro, tudo servindo ao rei, ele adquiriu a confiança do rei. Vamos imaginar, o texto não diz isso, mas você conviver com uma pessoa que você confia a tua vida nas mãos dela, durante tantos anos, mesmo sendo aqui no contexto o rei mais poderoso do mundo, você vai abrir sua vida para ela. O seu coração, você vai conviver, você vai andar junto, você vai saber tudo que aquela pessoa sente. Foi o que aconteceu, o rei olhou para a cara de Neemias,
O que é isso se não for tristeza no teu coração? E isso, para Neemias, poderia ser um problema muito sério. Porque se apresentar diante do rei com feição de tristeza era motivo de morte. Ele poderia ser morto por causa disso. E ele foi abusado, né? Foi, ousado. Foi. Ele falou, ó rei, além de eu estar triste, eu estou triste por causa da terra onde estão os sepulcros dos meus pais. Olha que ousadia, né? Porque sabendo que foi a nação babilônica e depois a nação medo-persa que está dominando sobre a terra de Jerusalém. Então é um domínio daquele rei. E o rei poderia falar para ele, irmão, o que você tem a ver com isso? Aquilo é um território nosso, a gente faz dele o que quiser. Só que o texto diz que o rei se incomoda com essa situação. Ele vira para Neemias e diz para Neemias o seguinte: e agora, o que queres que eu te faça? Com essa pergunta, nós podemos ver que Neemias tinha uma liberdade grande com o rei. Por que o rei falaria isso? Para quem o rei falaria? O que você quer que eu faça, que eu farei, né? O rei se colocou à disposição de Neemias. E o texto vai trazendo a história, e Neemias ele não pediu só para ir lá. Ele pediu para que o guarda da floresta cortasse árvores que fornecesse madeira para ele levar para reconstruir as portas de Jerusalém que foram queimadas ao fogo. Ele pediu para que desse carta branca para ele atravessar todos os territórios até chegar em Jerusalém. Ele ganhou uma guarda para tomar conta dele em toda a sua trajetória. Essa guarda serviu Neemias todo o período que ele esteve em Jerusalém trabalhando. Então não foi pouca coisa. A gente imagina que foi só a liberação, mas foi muito mais que isso. Não foi só uma liberação, ele ficou 12 anos em Jerusalém. Quer dizer, imagina se você chegar e falar, me arruma umas fériasinhas aí que eu preciso resolver os problemas. Quanto tempo você quer? 12 anos já resolve meu problema. Né? Tudo bem, 12 anos. Não é assim que funciona, né? Não, ele ficou 12 anos em Jerusalém. Ele governou Jerusalém por 12 anos. Então ele era um homem que tinha muito prestígio. Muito prestígio. Pastor, o senhor passou alguns tópicos do caráter do filho da promessa. Sim. E eu primeiro queria perguntar o seguinte, enfatizando ainda o que a gente já colocou aqui, o que o senhor já colocou para nós. Quando a gente pensa em promessas, existem promessas específicas, mas existem também aquelas promessas que são, digamos que para todos. Então, por exemplo, a palavra de Deus ela nos traz algumas promessas ou algumas orientações, como, vou dar o exemplo, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Isso é uma promessa que ela não é específica, é uma promessa que está na Bíblia. Todo aquele que lê pode se apoderar dessa promessa. Certo. Quando eu penso em todo o povo tendo a oportunidade de voltar para Jerusalém e todos observando o que faltava em Jerusalém, com exceção das obras que foram feitas por Esdras, da questão do templo e tudo mais, as pessoas abandonaram Jerusalém. Exato. E todos eram filhos de uma mesma promessa. O que diferencia Neemias e o que deve nos diferenciar? Ótimo. Eu queria só colocar um enredo, então, histórico para responder essa pergunta, né? Com o exílio, o povo judeu entendeu que ele deveria adorar um único Deus e Senhor. Então, com o sofrimento do exílio, com a destruição de Jerusalém... Que, infelizmente, acabou sendo até uma das consequências que Deus esperava mesmo. Deus teve que permitir que algumas coisas acontecessem para que eles voltassem a reconhecer somente o Senhor como Deus, né? Então, o que aconteceu? No exílio, o povo judeu entendeu toda a mensagem da lei e dos profetas. Eles entenderam o que Deus queria deles. E realmente eles assimilaram para suas vidas aquilo que Deus queria deles. Só que, por outro lado, muitos não retornaram. Muitos ficaram na Babilônia. Por quê? Alcançaram uma condição como Neemias. Alguns tinham condições boas, como ele, né? Excelentes. Outros empreenderam negócios, outros realmente desviaram. Assimilaram a fé babilônica e seguiram a vida por lá mesmo. Então, a questão da promessa é interessante porque do exílio, do final do exílio para frente, é que nós temos as profecias messiânicas.
E aí vem Isaías, começa a falar do Messias. Que apontam para Jesus, apontam para o Messias. Que apontam para Jesus. Tem coisa que a gente não pode falar, mas as profecias, na verdade, elas não estavam falando de Jesus. Elas estavam se referindo aos reinados que seguiriam em Jerusalém pós-exílio. Porque a partir do momento que o povo voltou do exílio, Jerusalém nunca mais foi um território autônomo. Ele sempre foi um território dominado. Então, os reis que eram empossados eram reis chamados na Bíblia de reis vassalos. Então, Ciro determinou um rei para se colocar em Jerusalém. E aí depois os outros dominadores, que tem cada nome esquisito que não dá para falar aqui, foram nomeando os reis vassalos para dominar sobre o povo judeu. Então o que acontece? Esdras, ele institui o judaísmo. Nesse momento. Bom, já que o rei é vassalo e não tem temor à lei, não tem temor a Deus, porque é um rei instituído por um povo pagão, o judaísmo vai tomar a parte política do povo, concentrando tudo na mão dos sacerdotes. Foi daí que surgiu as divisões do judaísmo, o farisaísmo e tudo mais, né? Mas foi Esdras que instituiu isso. Então, nesse contexto, por que surgiu tudo isso? Porque as pessoas deixaram de se posicionar debaixo do que Deus desejava de cada uma delas. Abriram mão de serem os filhos da promessa. E a gente está falando de pessoas que reconheceram a fé da forma correta até então, nesse momento, da forma correta. No próprio livro de Neemias, diz lá no finalzinho, no capítulo 12, que ele teve que largar os seus serviços, quando ele voltou para Babilônia, no caso, ele teve que retornar, pedir ausência de novo ao rei, retornar para corrigir a postura dos judeus, que ele havia acabado de instituir as regras. Eu voltei, mas eu vou ter que dar uma passadinha lá de novo depois dos 12 anos que eu fiquei, porque eu tenho que consertar ainda um negocinho que aconteceu depois que eu saí. E o texto é até engraçado, porque a Bíblia diz que ele mesmo relata que ele se irou contra o povo, que arrancou os cabelos de alguns e teve que espancar outros. Porque as pessoas não tinham entendido a gravidade de tudo que havia acontecido. Foi quando ele convida o povo a ou mandar de volta as mulheres cativas ou se retirarem do meio do povo judeu. Se você não quer abrir mão da sua mulher cativa, vai embora. Ele expulsa alguns, inclusive. Então a coisa foi muito séria. O entendimento que eles tiveram da vontade de Deus foi muito grande. Só que as pessoas... Vamos trazer a história, o contexto de Neemias para os dias de hoje. As pessoas também estão abrindo mão de se colocar debaixo das promessas. Porque as pessoas, como você disse, elas querem promessas imediatas. Promessas instantâneas. Que não deem trabalho, né? De preferência. Se não der trabalho, melhor ainda. E as promessas que nós temos, de um modo geral, na Bíblia toda, são promessas coletivas. Não são promessas individuais. A única promessa individual é a salvação, que cabe a cada um de nós aceitá-la ou não. De resto, são promessas coletivas, que trata da igreja, que trata do povo de Deus, que trata da assembleia solene, da presença de Deus, né? E isso é que as pessoas não têm assimilado. Então, as características que eu levantei de Neemias no texto tem muito mais a ver com a igreja, com o povo de Deus dos dias de hoje, que tem abrido mão de estar debaixo da promessa, do que para aquele povo específico. Porque aquele povo era um povo que estava aprendendo de novo. Você imagina, ficaram 70 anos no exílio. Aqui nós tínhamos uma geração que talvez não, com certeza, porque a Bíblia diz isso, eles não tinham conhecimento da lei. Eles cresceram com outra realidade já, outra realidade. Eram poucos que falavam a língua nativa.
Então, era uma situação diferente. Então, nós temos pessoas que, apesar de terem conhecido a palavra de Deus, apesar de terem conhecido a salvação de Jesus Cristo, ainda estão vivendo no exílio. Uhum. Elas estão vivendo na Babilônia ainda, porque não se colocaram debaixo da promessa. Isso é tão sério, né? Muito sério, muito sério. Não é nada... mas isso aí é coisa para 5.000 anos atrás. Não, é para hoje. E isso pode impedir a promessa de se cumprir? Na sua vida, sim. Porque Deus não vai ficar preso a pessoa se colocar debaixo da promessa. Se Neemias não tivesse entendido o chamado de Deus aqui para a reconstrução do muro, outro ia fazer. Uhum. O muro ia ser levantado. Uhum. Mas Neemias entendeu que era com ele. Uhum. Não, Senhor, isso é comigo, então... O chamado... A Bíblia não relata, a gente não sabe se Deus não tentou visitar outros, né? Mas a gente sabe que Neemias aceitou esse chamado de Deus. E você vê que o chamado de Deus aqui, tem gente que está esperando Deus falar. Uhum. E o chamado de Deus para ele, o despertar, veio através de notícias, de uma notícia, quer dizer, ele se colocou à disposição da vontade de Deus. E muita gente também, eu quero falar sobre isso, porque eu sei que o pastor vai falar bem sobre esse assunto, as pessoas ficam imaginando que, nossa, Deus me deu uma promessa, que bom, então eu vou cruzar os braços e vai chover, e vai cair do céu a promessa. Esperando. Promessa cumprida, muitas vezes tem condições e muitas vezes implica em a gente colocar a mão na massa também, né? Foi isso que Neemias fez literalmente, Na verdade, todas elas. Uhum. Todas elas, porque o que acontece? Se você parte para uma obra, se você parte para um trabalho, se você parte para um direcionamento de Deus, que é uma promessa de Deus para a tua vida, você parte para realizar aquele propósito com a certeza que aquilo vai dar certo. Uhum. Você tem essa garantia, porque você tem uma promessa de Deus sobre isso, sobre a tua vida. Uhum. Se você fizer. Porque se você não fizer, não vai dar certo. Vai dar certo na mão de outra pessoa. Uhum. Na mão de alguém que vai se dispor a fazer. Então, esse é o grande diferencial de Neemias para aquele que está esperando a promessa se cumprir. Alguns dos tópicos que o senhor trouxe para a gente, falando sobre as características do filho da promessa, aliás, o primeiro deles fala que uma característica de um filho da promessa é a comunhão com Deus. Fala sobre isso para a gente. Comunhão com Deus. Como é que você vai saber a vontade de Deus para a tua vida, a promessa de Deus para a tua vida, se você não tem comunhão com Deus? Uhum. A gente vê que Neemias, no capítulo 1, ele ora. Uhum. E a gente vê que ele é um homem de oração. Não porque tem uma oração no capítulo 1, mas lá no capítulo 2, quando o rei interroga ele, o que quer que eu te faça? Ele coloca uma observação: e eu orei a Deus antes de responder para o rei. Então, isso é uma característica fundamental. Porque quem tem comunhão com Deus sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida. Isso é fato. Então, não precisou vir um anjo do céu se manifestar diante de Neemias: ó, filho meu, tu vais lá em Jerusalém e vai reconstruir os muros. Não, aquilo foi um impacto no coração dele. E ele sentiu, não, isso é vontade de Deus para a minha vida. Uhum. E tem muita gente que sabe qual é a vontade de Deus para a vida dele, mas foge, como Jonas. Uhum. E olha que Jonas, Deus foi lá bater na porta. Você vai lá em Nínive e vai pregar para aquele povo. Ele quis fugir, né? Literalmente. Então, olha a diferença de quem tem comunhão com Deus para aquele que abre mão da comunhão com Deus. Até porque Neemias poderia ter escolhido a comodidade, ter continuado e só orado e dito: não é comigo. E agora, por isso que eu faço essa pergunta de agora. Às vezes existem algumas situações, pastor, e eu percebo que não dá para fazer muita coisa. Vou dar um exemplo. Alguém da sua família ficou hospitalizado e tal e tal. Fisicamente, você colocou a pessoa no hospital, ela está sendo assistida, sobrou só a oração, não tem muito o que se fazer fisicamente. Certo. Mas eu percebo que em alguns casos, como foi o caso de Neemias, tem atitude física que tem que ser tomada também. Sim. Como que eu vou obter essas direções? Deus vai te dar essa direção. Você vai sentir
o teu coração vai pesar. Porque tem gente que acha assim, não, para eu falar com Deus eu tenho que ir lá na profetisa, eu tenho que ir lá no irmão não sei das quantas, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, 7 dias de jejum, depois eu vou... Não, Deus fala conosco a todo instante. Todo instante. Deus está falando. Ele pode usar qualquer pessoa, pode usar um estranho. Situações, como foi no caso de Neemias, porque foi só uma notícia. Uma conversa, né? E às vezes em uma conversa, Deus usa aquela pessoa para te dar uma palavra que você fala, eu estava esperando realmente isso. Então, Deus não é uma pessoa engessada, né? Deus, ele age da maneira que ele quiser. Do modo que ele quiser, do modo que ele desejar. Então, por isso que há necessidade de ter comunhão com Deus. O tempo inteiro. O tempo inteiro, porque ele está se manifestando. A Bíblia diz que ele se manifesta na natureza. A gente vai falar daqui a pouco sobre mais características desse filho da promessa, algumas características de Neemias. Tem aqui a forma como ele serve, tem aqui a forma como ele trata o reino, tem aqui se ele insiste ou se ele desiste, sobre o coração, tem vários outros tópicos ainda e eu quero que dê tempo de falar tudo. Daqui a pouco eu continuo conversando com o pastor Reinaldo Bragante, que está esclarecendo as nossas dúvidas hoje sobre o livro de Neemias com o tema Escolhi Ser o Filho da Promessa. Antes da gente ir para o intervalo, vamos para o quadro Tirando as Dúvidas. O que é estofo? O Temas Bíblicos está de volta, hoje falando sobre o livro de Neemias com o tema Escolhi Ser o Filho da Promessa, com o pastor Reinaldo Bragante, que está aqui no nosso estúdio. Tá muito bom o bate-papo, mas eu já continuo a conversar com ele. Antes a gente vai para a resposta do nosso quadro Tirando as Dúvidas. Paz e graça para você ligado na RIT, nesse programa tão instrutivo de todos os domingos à noite. Pois muito bem, a palavra estofo realmente não é nada comum, quase ninguém as usa, né? Ou usa esse termo, mas ele se encontra na Bíblia, no Antigo Testamento. Estofo é uma espécie de tecido, de pano, não é? Principalmente trabalhado, pano feito artisticamente. Por isso que a palavra estofo aparece no Pentateuco, especialmente nas passagens em que Deus dá instruções a Moisés de como deveriam ser feitos os objetos do tabernáculo, não é? E você sabe que o livro de Êxodo e o livro de Levítico são muito detalhistas em relação a esses objetos. E aquilo que era feito com tecido, a palavra que aparece lá é estofo. Também aparece numa passagem muito curiosa da lei em que o povo de Israel é proibido de usar estofo de lã e de linho ao mesmo tempo, né? Ou seja, a pessoa não podia se vestir usando tecidos de lã e de linho juntos. O contexto dessa passagem é muito curioso e mostra que não se podiam semear duas sementes juntas, de espécies diferentes e coisas assim. A ideia é, não se pode misturar as coisas. Aliás, quando Deus criou esse mundo, ele criou as coisas e as separou. Deus criou a luz e separou das trevas. Deus criou a terra e a água e separou um do outro. E assim ele foi fazendo, inclusive com as espécies vivas. Deus não quer nada misturado, Deus não é Deus de confusão. Por exemplo, ele criou homem como homem, mulher como mulher, né? E não se pode misturar os conceitos. Quando a gente junta um no outro, chama-se casamento. Não é isso? Então, na semana que vem a gente volta com outro termo aqui nesse programa. Um ósculo santo, Deus abençoe. Obrigada, pastor Eber. Até a semana que vem. E eu continuo agora conversando com o pastor Reinaldo Bragante sobre o livro de Neemias com o tema Escolhi Ser o Filho da Promessa. Pastor, no bloco anterior a gente falava sobre algumas das características que a gente vai dissertar nesse bloco dele, de Neemias. Mas eu queria começar perguntando o seguinte. Tem até a ver com a próxima característica, uma das características que o senhor coloca aqui, que é servir com alegria e prontidão. Ele teve que liderar o povo de certa forma, ele teve que encontrar pessoas que não estavam a fim de fazer, que às vezes reclamavam, mas enfim, fizeram. Só que ele foi chamado para uma obra de coisas que talvez ele nem imaginasse como se fariam e Deus foi o dirigindo a fazer. Isso vai acontecer com a gente também? Também, com certeza. Deus não só chama, como ele capacita, né?
Porque imagina se Deus fosse chamar só as pessoas preparadas para realizar tal obra, né? Quer dizer, ficaria muito limitado, né? Mas ele capacita, assim. Ele dá ferramentas para que a pessoa possa desenvolver aquele chamado. Então, o próprio testemunho de Neemias, daquilo que aconteceu diante do rei, de como o rei se colocou à disposição dele para atender às necessidades de Jerusalém, já foi convencedor para as pessoas participarem da obra. Porque as pessoas viram a mão de Deus nessa situação. E como a gente falou, eles podiam não ter ainda, não estar tendo nenhuma atitude, mas eles já estavam com uma fé correta, eles já tinham compreendido quem era o Senhor. Então, foi talvez mais fácil para eles compreenderem que tinha um milagre acontecendo ali junto, né? Quando tem o entendimento da coisa, é muito mais fácil. Muito mais fácil. Então, o que acontece? Dentro do contexto, você vê, Neemias, ele diz lá que ele nunca havia servido o rei se ele não tivesse com alegria. Nunca havia feito isso. Sei lá eu quantos anos Neemias poderia estar ali, naquele lugar, servindo o rei. E sempre com alegria. Né? Quer dizer, Neemias servia um rei de uma nação passageira com alegria. Quanto maior a alegria dele servir o Deus eterno. Né? E assim tem que ser a nossa vida também, como filhos de Deus. Alegria. Então tem gente que às vezes você chama para fazer qualquer coisa na igreja, já faz resmungando. É verdade. Se não pode fazer... Chegar meia hora mais cedo para uma reunião, já é suficiente para as pessoas reclamarem. Não, se acabou o culto 10 minutos mais tarde, pronto, já... Então, o que acontece? As pessoas estão abandonando a alegria e a prontidão de servir a Deus. Eu sei que... Eu não tenho muito esse problema lá na comunidade, graças a Deus, mas tem igrejas que eu sei que tem problemas sérios. As pessoas não se colocam à disposição, não têm alegria em servir, não abrem seu coração para aquilo que Deus quer fazer na vida delas. E aí vem uma série de outras características, né? Se a pessoa não serve com alegria, ela não pode ter zelo pela obra. Não tem como. São características que estão atreladas, Elas estão atreladas. Você até consegue ter alegria e não ter zelo. Mas se você ter zelo sem ter alegria, não consegue. Não dá. Não dá para zelar, né? E não é pela obra, eu não estou falando da obra, a igreja, tá? As pessoas têm que tirar essa imagem de igreja da cabeça. Não é placa, não é o local. Eu estou falando de reino de Deus. E aí, pastor, o senhor está falando uma coisa que me faz cair numa questão que eu acho que é muito importante a gente falar, que é objetivo. Então, às vezes, o pastor ele pede, vamos limpar a igreja, vamos deixar ela bem bonita, para na hora que o povo chegar, as pessoas novas que estão chegando, sejam bem recebidas, se sintam bem. Por exemplo, aquele que ainda não se converteu, que está vindo na igreja, tem que ver isso. Então, a gente está fazendo pelo quê? A gente está fazendo por almas. Então, sejam coisas dentro da igreja ou coisas fora da igreja, o objetivo principal não são as 4 paredes, né? Não é o templo físico, né? Não são as 4 paredes. Tanto que quando a gente fala em zelo pela obra, a gente tem que pensar não no nosso universozinho, no micro, lá dentro, não, é no macro. É o conceito de Deus para as coisas. Porque Deus não fundou a igreja. Ele não colocou placa. Ele fundou um reino. E o reino de Deus é muito maior do que qualquer igreja. Então, todo cristão tem que entender isso. O reino de Deus é muito maior do que qualquer igreja. Então você tem que ter um zelo pelo reino de Deus. Quando você tem um zelo pelo reino de Deus, você vai estar fazendo reino de Deus em qualquer lugar que você estiver. Qualquer lugar. Você não fica restrito a 4 paredes. Porque se Neemias pensasse assim, o que ele poderia fazer? Rei, manda meia dúzia de escravos lá para Jerusalém e manda fazer um muro. E o rei faria. Faria. Provavelmente. Liberou o homem de confiança, por que não ia mandar meia dúzia de escravos para fazer o muro? Não. Neemias pensou no reino de Deus, que na concepção daquela época, daquelas pessoas, era Jerusalém. Era onde Deus habitava na cabeça deles. Então, onde Deus habita hoje? Em nós. Cada um de nós.
Então, se Deus faz habitação em cada um de nós, onde nós estivermos, é reino de Deus. Sem dúvida. E tem que ter serviço. E mais, alegria e zelo tem que ter persistência. Porque você que está me ouvindo aí em casa, meu irmão, minha irmã, você que tem um ministério, cada vez que você se levantar para fazer a obra de Deus, vai ter resistência. E você tem que ser persistente. Nada vai existir e vir sem lutas, sem dificuldades, ou sem a necessidade de que a gente enfrente situações. Porque para Neemias também não foi diferente. Não, para Neemias se levantou nações, né? 3 povos ali, mais os que se uniram a eles, contra a reconstrução do muro. Inventaram mentiras, contaram histórias, tramaram a morte dele. Me faz lembrar esse momento de Neemias, me faz lembrar um pouco a história de Daniel, quando os outros príncipes, né, começam a procurar algo contra Daniel. Não tem nada de errado, não tem nada, vamos inventar alguma coisa. Então, Neemias não estava fazendo nada contra os outros povos, não era nada, era simplesmente levantar os muros para que a cidade pudesse voltar a ser protegida, voltar a ser habitada, porque o propósito maior não era levantar paredes, o propósito maior era o reino, né? O reino era trazer o povo de volta para Jerusalém, habitar em Jerusalém, cultuar a Deus novamente. Esse era o propósito na cabeça deles. Agora, quando a gente pensa nesses... São 3 povos, né, que se levantaram contra eles? Tem 3 nações, né? 3 nações, mais alguns agregados ali. A gente pode pensar nos dias de hoje em quê? A gente pode pensar em pessoas, a gente pode pensar no Satanás, a gente pode pensar em situações em quê? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa pode se levantar contra a obra de Deus. Teve um tempo atrás aí que estavam querendo aprovar uma lei aí contra os cultos nas igrejas, porque o pessoal achava que fazia muito barulho e tal, não sei o quê. Então você pode levantar os poderes constituídos contra o reino de Deus. Você pode levantar pessoas contra o reino de Deus. Você pode levantar religiões contra o reino de Deus. Por isso que é importante que a gente esteja fazendo tudo certinho, porque eles vão procurar ocasião contra nós, né? As pessoas estão de olho. Né? Todo mundo, quando sabe que você é cristão, está de olho em você. E com Neemias não foi diferente. Só não tentaram subornar ele, mas também não precisava, porque ele já era uma pessoa de alto escalão, então não ia fazer efeito também, mas tentaram tudo contra ele. E você vê como que é importante a questão da persistência e tudo mais, porque ele passou isso para os seus liderados. Então a história aqui diz que o povo construía um muro com uma mão e na outra segurava a espada. Aí você imagina um exército de pedreiros levantando o muro com uma mão só. É uma obra, de Deus mesmo. E aí, eu não deixo de imaginar, quando eu leio essa história de Neemias, eu fico imaginando a loucura do povo. Porque tem que ser muito louco para ficar levantando um muro, correndo o risco de, a qualquer momento, alguém pode vir por trás e me matar, e me dar uma facada. Então, eu imagino que isso seja literal, que eles estavam, de fato, com a espada ali. E que eles estavam observando o que acontecia enquanto eles estavam trabalhando, pregando, cada um no seu... Não é espiritual, não. É literal. É físico, né? É físico. Tanto que chega a um certo ponto que eles construíam um muro durante o dia e faziam a guarda durante a noite. Esse povo não dormia. Não descansava até terminar a obra. Por isso que é importante o filho da promessa ter persistência, que é mais uma característica. Porque né? As promessas, elas existem. A Bíblia é recheada de promessas. Só que você tem que ser persistente para se manter embaixo dela. Porque se você não tiver persistência, eu não estou dizendo aqui persistência só no trabalho, não. É uma persistência aqui, no caso que eu estou passando, uma persistência espiritual. Você tem que se manter debaixo da promessa de Deus. E quando você se colocar debaixo da promessa de Deus, os inimigos vão se levantar para você sair debaixo dessa promessa. E você tem que ser persistente. O reino de Deus, não é à toa que Jesus fala que o reino será conquistado à força. Porque custa. Para você se manter debaixo da visão,
daquilo que Deus quer em relação às promessas para a tua vida, custa. Não é simples assim, estralar o dedo e acontece. E vale a gente lembrar de uma coisa que o senhor falou que me chama a atenção agora, queria falar sobre isso, que até por conta da posição de Neemias e com a relação que ele tinha com o rei, ele poderia ter simplesmente pedido para que outros fizessem e ter continuado na posição cômoda dele, na vida dele. Normalmente ele poderia ter falado, envia alguns lá, tal, levanta, beleza. Mas não foi isso que ele quis fazer. Não. Ele quis colocar a mão na massa, de fato, ele quis estar lá, ele quis estar trabalhando, porque ele compreendeu completamente o chamado do Senhor. Porque às vezes, pastor, isso acontece em várias igrejas, a gente sabe, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Principalmente, às vezes, os líderes acabam entrando numa comodidade de sempre ordenar o outro que faça. Agora eu já lutei tanto para chegar na minha posição, agora eu sou líder do louvor, ou eu sou o pastor líder da igreja, eu sou líder de obreiros, eu sou líder de qualquer coisa, agora eu não preciso mais fazer, agora eu apenas delego. Mas muitas vezes Deus espera que nós estejamos fazendo também. Na verdade, é justamente ao contrário, né? O maior líder mostrou que como você ser líder. Para você ser líder, você tem que servir, né? Então, de um jeito ou de outro, você tem que servir. Não é obrigar os outros a te servir. Muito pelo contrário. Não é para isso que você está lá. Então, se você quer ser líder, aprenda a servir. A hora que você aprender a servir, você pode liderar. Servindo. Uma vez eu ouvi uma frase do pastor Ricardo Bitum que me chamou muita atenção, que é: ninguém pode humilhar um servo humilhado. Então, às vezes a gente reclama, mas o pastor falou isso, mas eu sei quem me falou aquilo, mas eu fui tão humilhado na igreja. Mas se nós somos servos humilhados diante de Deus, como nós seremos humilhados, né? E entender que tudo que a gente escuta dentro da igreja não é pessoal. Às vezes o pastor nem, o pastor está falando isso porque ele quer me agredir. Às vezes a gente não sabe nem qual é a situação da vida da pessoa. Às vezes Deus dá a mensagem justamente para aquela vida mesmo. E a gente não sabe da situação dele. E o que acontece? A pessoa, o pastor está falando isso porque ele sabe, ele conhece minha situação, não sei o quê. E não é isso. A pessoa deixa de se colocar debaixo da promessa porque acha que está sendo agredida, que está sendo humilhada. Ela abre mão da bênção por causa do emocional dela, que está perturbado, né? Pois é, e aí tá tudo errado. Olha, vamos falar do coração de Neemias, do coração que Deus espera que a gente tenha. Que coração é esse, pastor? Exato. O coração de Neemias é justo. Como a Bíblia diz que era o coração de Davi, de acordo com o coração de Deus. Então, Neemias, quando chega naquela situação da reforma, no meio da reforma dos muros, as pessoas começam a vir se lamentar a ele. Mas o que está acontecendo, né? Porque as pessoas em prantos, com pano de saco, jogando cinza na cabeça, o que está acontecendo, né? Os nossos irmãos estão nos fazendo escravos. Estão cobrando juros absurdos para a gente pagar o tributo ao rei. E muitos já estavam vendendo seus filhos para os próprios judeus como escravos. Coisa que a lei abomina, né? Só que a gente não pode também negligenciar esse povo, porque eles não tinham conhecimento da lei. E aí Neemias dá uma lição mesmo naquele povo, perante a lei, perante os ensinamentos de Moisés, que aquilo era uma coisa errada. E o coração de Neemias se move por justiça, um coração justo. Tanto que ele gera a justiça entre o povo. Então, um coração justo, né? Para quem quer se colocar debaixo, quer ser um filho da promessa realmente, ele gera justiça. O coração justo gera justiça. Você não suporta ver uma injustiça. Você quer corrigir, você quer tratar, você quer agir sobre essa injustiça. E Neemias faz exatamente isso. Olha, vocês estão errados. Vocês vão restituir as filhas que vocês tomaram como escravas desse pessoal. Vocês vão restituir as terras que vocês tomaram desse outro pessoal. Vocês não vão cobrar a partir de hoje mais juros do que foi emprestado, do que foi tomado emprestado. Então ele restitui aquela situação. Então aquele povo que vivia debaixo de uma injustiça
pelo coração de Neemias, é justiçado. E começa a agir como companheiros. Isso gerou unidade entre o povo. Colocou todos num patamar de igualdade. Pastor, o senhor falando me faz pensar no seguinte: muitas vezes o desafio que Deus dá, e a gente sabe que Ele tem chamados para cada um, às vezes é no ministério, às vezes é no trabalho, às vezes é uma promoção que é uma promessa que está se cumprindo. Mas aí, para isso, aquela pessoa agora vai ter que liderar várias outras pessoas, ou vai ter que aprender a ser liderado, porque a gente está falando de Neemias, mas a gente tem todos os filhos da promessa ali, e alguns foram liderados, outros lideraram, né? Neemias à frente do povo, com várias outras pessoas precisando liderar várias frentes, né? E o povo todo sendo liderado. E eu queria saber exatamente sobre isso, que não é mágica, isso é milagre, porque a gente percebe o povo tendo entendimento de algumas coisas que se fossem outros profetas, se fossem outro momento, talvez fossem xingados, fossem, entre aspas, apedrejados, como, poxa, o que aconteceu com Jeremias, né? Eles não davam atenção, Jeremias falava, o povo não dava atenção. Já nesse momento da história, Neemias, ele fala, e por mais que hajam muitas lutas entre o povo, parece que os ouvidos se abriam e as pessoas começavam a compreender o que fazer. Porque aquele povo se colocou debaixo da promessa. Quando Neemias chegou para ser, vamos dizer assim, a pessoa que iria organizar aquela confusão, as pessoas enxergaram que Deus colocou uma promessa sobre a vida de Neemias, que ele assumiu. E o povo se colocou debaixo dessa promessa. Porque se você pegar o capítulo 3 ou 4 de Neemias, agora não recordo qual é o capítulo, ali você tem a relação de todos que participaram da reconstrução do muro. Então a família de fulano com suas filhas, a família de Cicrano com seus servos, a família de Beltrano, os sacerdotes, os levitas, todos estão ali. E os trechos dos muros que foram construídos por cada tribo, por cada família, por cada povo, quem assentou cada porta, está tudo ali. Eles fizeram parte da promessa, eles se colocaram debaixo da promessa que Neemias levou para eles. Apesar de eles não terem recebido a promessa durante os 30 anos que eles estiveram lá, eles receberam na figura de Neemias. Neemias, ele veio e colocou aquelas pessoas debaixo da promessa. Eles assumiram isso para eles e realizaram a obra. E é exatamente uma das características que o senhor coloca aqui. Ele trabalha com a palavra na transformação das vidas. Exatamente. Né? A palavra, Neemias usa a palavra quando Esdras, né, começa a pregar, né? O texto diz que ele pregou um dia inteiro a lei, para as pessoas poderem entender, assimilar e usar aquilo para ter uma vida melhor. Né? Então, Neemias, ele trabalha com a palavra para transformar vidas. Ele exorta as vidas baseado na palavra, ele restaura as vidas baseado na palavra, e é essa a função do filho da promessa, né? Usar a palavra para que o reino de Deus seja engrandecido. E eu pergunto, como é que a gente vai fazer isso se a gente não conhecer a Bíblia? Porque, infelizmente, também, a gente sabe que isso acontece. Às vezes, a pessoa vai à igreja há tanto tempo, há tantos anos. É lógico que existem alguns personagens bíblicos, algumas situações que não nos marcam tanto. Mas, assim, às vezes você pergunta para a pessoa de casos simples ou de pessoas que são tão conhecidas e tão pregadas, a pessoa ela não tem curiosidade de chegar em casa e ver a história inteira. Ela se contenta com os 4 versículos que foram pregados na igreja. Não pode. A gente precisa conhecer a Bíblia, a gente precisa manejar bem a palavra de Deus para a gente poder fazer tudo que Deus nos chamou para fazer, né? Tem que fazer como os bereanos, né? Investigar. E aí a gente entra na outra característica de Neemias, né? Ele ouve a voz de Deus e sabe distinguir quando é a voz de Deus e quando é a voz do inimigo. Porque tem uma passagem no capítulo 6 que os opressores, eles subornam um dos sacerdotes para chamar Neemias para se esconder deles dentro do templo. E olha a percepção de Neemias. Espera aí, isso não é de Deus. Porque naquele período, só o sacerdote poderia entrar dentro do templo. Neemias não era sacerdote. Espera aí, isso não é de Deus, não é palavra de Deus. Isso é mentira. Então ele soube identificar a mentira, o que não era de Deus, na vida dele. Por quê? Ele conhecia a palavra. E
estava o tempo inteiro em conexão com ele, né? Com Deus, com a palavra de Deus. Porque quantas coisas nos passam desapercebidas e depois que a gente já fez, a gente fala, nossa, não devia ter feito isso, olha que encrenca. E muita gente é levada por qualquer vento de doutrina porque não conhece a voz de Deus. E aí deixa de ser ovelha. E deixa de se colocar debaixo da promessa. Pastor, a gente tem 5 minutos, menos de 5 minutos para encerrar. Eu queria que o senhor, para quem não conhece, mas fica a lição de casa para você ler todo o livro. Não é comprido, quantos capítulos são? 12? 12. Tranquilo de ler. Uma leitura gostosa. É um livro fácil, foi um dos primeiros livros que eu li inteiros na Bíblia. E eu queria que o senhor falasse, vamos lá, vamos concluir como finaliza. São 50 dias para... 52 dias? 52 dias para reconstruir o muro. Isso não significa que os problemas acabaram, não é isso, Não, né? ao contrário, ele criou mais problemas, né? Porque em 52 dias ele reconstruiu o muro e precisou ficar lá 12 anos para o povo entender. O entendimento do povo foi mais demorado do que a reconstrução do muro. Mas e depois ele volta para a Babilônia, né? Ele volta para a Babilônia. Ele volta para o seu serviço normalmente. E aí ele pede uma licença para o rei para voltar para Jerusalém para ver como é que ficou toda a situação. E ele encontra absurdos. E ele tem que castigar pessoas, ele tem que exortar, ele tem que convidar as pessoas para vir ao arrependimento, porque já estavam fazendo coisas erradas. Um minutinho que ele saiu, foi ali, um tempinho. Como a gente vê, por exemplo, quando Paulo escreve as cartas, ele fica uns anos longe. A hora que ele fica sabendo o que está acontecendo, ele tem que ver as cartas porque está tudo bagunçado de novo. Para você ter uma ideia, o que eles fazem? Eles constroem dentro do templo uma antessala e colocam Tobias para morar dentro dessa antessala, que era um dos perseguidores de Neemias durante a obra. Então, só para entender o que acontece. Bom, mas infelizmente a gente tem que encerrar. A reconstrução dos muros foi um sucesso. Ele volta para exortar o povo, até deixar eles tudo... caírem de novo. Até daqui a pouco, até os próximos livros. Mas até aí... Deu tudo certo, Deu tudo certo, Jerusalém foi reerguida. Ageu testifica que a glória do segundo templo seria maior do que a do primeiro, porque Jesus pisou lá, né? Deus se fez presente, né? no segundo templo e foi tudo uma maravilha. Pastor, eu tenho que encerrar, mas aproveitando tudo isso que a gente fala sobre o Filho da Promessa, eu queria que o senhor deixasse um recado. Até porque muitas vezes a reconstrução dos muros tem que começar dentro de nós, são os muros que tem dentro da gente. Eu queria que o senhor finalizasse deixando um recado. Na nossa vida nós temos que derrubar muros, que são os muros de Jericó. Aqueles muros atrapalham o nosso crescimento espiritual, a nossa comunhão com Deus, a nossa presença com Deus, o entendimento de Jesus Cristo na nossa vida. E nós temos que reerguer muros, que são os muros que nos protegem, né? Esses muros têm que ser reerguidos com base na palavra, com base na oração, com base da presença do Espírito Santo na nossa vida. Esses conteúdos é que vão nos dar sustento, vão nos reerguer, vão nos manter em pé diante de tudo que nós vamos atravessar nessa vida. Porque ser cristão não é sinônimo de que tudo vai dar certo na tua vida. Tá certo? E é esse o recado que eu quero deixar. Infelizmente acabou, mas olha, algumas coisas para falar. O Temas Bíblicos no segundo domingo do mês, que é domingo de Santa Ceia, então volta a ter 1 hora. Nos outros dias a gente tem 1h30. Como o nosso tempo foi curto, infelizmente, tinha muita coisa pra gente falar ainda. Eu sei que o pastor Reinaldo tem o estudo também, né? Se as pessoas quiserem, podem entrar em contato através do e-mail. Manda um e-mail para mim, tá aí no GC o e-mail. Eu mando o estudo, respondo todos os e-mails, eu prometo. Tá passando, como que é o e-mail, pastor? Tá passando aqui embaixo? reinante@ig.com.br. Pode mandar um e-mail. E quem quiser fazer uma visita, o pastor Reinaldo, vocês sabem, meu padrinho de casamento. Um beijo pra Mônica, um beijo pro Bruno, pro Matheus, pastor Soares, que veio aqui no Temas Bíblicos também, foi muito bom pra todos. Quem quiser fazer uma visita à igreja, qual é o endereço, pastor? Rua Bento Manuel 36, final da Rua Tuiuti, atrás da praça, não tem erro, é facinho de achar. Domingos, às 6 horas da tarde, exceto o primeiro domingo do mês, que é ceia, a gente faz de manhã. E nas quintas-feiras, às 8 horas da noite. Para fazer uma visita, se você mora ali por perto, vale muito a pena. Tá pertinho do metrô Tatuapé também, viu? Pertinho. E, infelizmente, eu tenho que encerrar, mas eu já te convido para voltar mais vezes. E olha, eu queria ainda falar mais sobre o livro de Neemias da próxima vez, que eu acho que tem muito para destrinchar ainda. Mas eu acho que os telespectadores vão querer
o tema que a gente falou, né? Mas aí o senhor vê e depois o senhor conta pra gente, tá? Tá bem. Foi um prazer te receber aqui mais uma vez, viu? Prazer é Muito meu. obrigada. Obrigado a você. Aliás, o pastor Reinaldo fez aniversário segunda-feira, dia 4. Parabéns, viu? Pra que você Deus te também. abençoe. Ai, também fiz, que coincidência. Parabéns, Deus abençoe. Muitos anos de vida, viu? Obrigado. Infelizmente o Temas Bíblicos acabou, mas domingo que vem eu tô de volta e amanhã a gente se encontra no nosso programa às 14 horas. Uma ótima noite, um beijo pra você. Tchau.